Seja muito bem-vindo a essa aula, onde a gente vai falar dos desenhos estereotipados na educação infantil. Então, se prepare que essa aula você vai ter coisas para anotar, coisas para refletir, e eu tenho certeza que a partir de amanhã você já vai mudar a sua prática dentro da sua turma. E eu quero que vocês passem a pensar nos desenhos estereotipados, não só nos desenhos estereotipados que oferecemos essa experiência para as crianças, mas também nas experiências que vocês tiveram na vida de vocês. Afinal, somos adultos e carregamos junto com a gente uma bagagem de experiência. Uma frase que eu gosto muito de falar, que eu venho falando nesses últimos tempos, é que a gente é feito de véspera. Então, cada uma de vocês, professores que estão me ouvindo aí, tem uma bagagem, tem um currículo oculto e formado pelas suas vivências pessoais, vivências profissionais e todas as outras vivências dos nossos âmbitos da vida, inclusive o âmbito estético, da qual a gente está falando dentro dessas aulas aqui. A gente vai pensar, vai reconhecer o que são desenhos estereotipados, a gente vai questionar, eu vou trazer provocações e também ideias de substituir esses desenhos, essas representações estereotipadas para enriquecer a imaginação e a expressão individual da linguagem gráfica das crianças, mas também atenuar os efeitos que esses estereótipos têm sobre nós, professores, que nós carregamos ao longo da nossa vida e da nossa formação pedagógica. Por isso que é importante, sobretudo, a gente ter, além da formação pedagógica, a gente ter uma formação estética, e essa é a formação que eu venho trazendo para vocês. Primeira, e eu acho que grande nutrição estética que eu trago para vocês é a provocação do Pablo Picasso. Já ouvi falar, mesmo que a gente não seja da área de arte e não se aprofunde muito nas artes, a gente conhece e já ouvi falar de Pablo Picasso, né? Esse quadro dele aí, ele sempre desenhou ao longo da vida dele, né? Ele sempre foi uma criança que tinha um talento nato. O pai dele, para quem não sabe, o pai dele ele era instrutor de desenho. Então, ele era muito rígido nas técnicas artísticas. Então, durante a primeira infância e a adolescência dele, o começo da idade adulta, Pablo Picasso se desenvolveu bastante a técnica artística de desenho e ele era realista, né? Então, ele copiava o que era real. E aí tem um relato que ele conta, né, um pedaço da sua história, que ele diz que depois que ele se formou adulto e que ele precisou voltar à essência dele da infância. Porque nos desenhos dele, ele não via nada de ingenuidade da infância, naqueles rabiscos, nos primeiros rabiscos. Então, só ele voltando lá, né, entre aspas, curando a primeira infância dele, na qual ele pôde se transformar nesse revolucionário, que foi um dos artistas que criaram o cubismo. Esse quadro aí de baixo, o autorretrato dele, é o primeiro quadro que ele já dá sinais de mudanças, de trabalhar com o realismo, né, e aprendendo novas técnicas para o cubismo. Ai, peraí que eu anotei, gente. Eu anotei aqui como se fala em francês. Esse quadro aí, ó. Le Mademoiselle d'Avignon, eu anotei aqui para falar bonitinho, é uma das suas obras revolucionárias, né? Seja muito óbvio para a gente ver pinturas artísticas. Mas a gente está falando, ó, de 1907, né? Onde a arte era tratada de uma outra forma. Então ele começa com essa obra dele olhar para a realidade e construir novas técnicas. Ah, Raquel, mas você está falando a gente vai falar de desenhos estereotipados para a educação infantil e você vai trazer um pedaço da história da arte. Olha como é que vai fazendo sentido conforme eu vou falando e vou trazendo as nutrições estéticas para vocês. Um pintor extremamente detalhista, revolucionário, mas quando ele olha para a infância dele, ele vê o quanto ele foi tratado de maneira rígida, reflexo de uma concepção que as pessoas tinham de infância na época, né? Não é a concepção que a gente tem hoje de infância. Vou fazer uma proposta para vocês. Eu quero que vocês peguem uma folha em branco e um lápis ou uma caneta e para desenhar.
Eu estou escutando aí o que você está falando. Ah, eu não vou pegar, eu estou assistindo uma aula online, né? Eu não vou pegar, eu estou ocupada, eu estou fazendo outra coisa. Ou ouvindo uma coisa muito comum entre nós adultos é, eu não sei desenhar. Mas espera aí. Quando colocam na nossa frente uma folha em branco, a gente começa a arrumar desculpas para não fazer um desenho? Ou quando eu pedi para você pegar a folha em branco, você foi rapidamente procurar a folha em branco para desenhar? Essa fala, ela pode estar envolvida ao que os desenhos estereotipados fizeram conosco, adultos, professores. Então, o não sei desenhar, que é uma fala nossa ou um pensamento muito comum de 90% dos adultos, está se tornando cada vez mais comum para nossas pequenas crianças que têm o desenho como um meio de se expressar, produzindo, né, dizendo que não sabem desenhar cada vez mais cedo, advindo da tecnologia, advindo das rotinas familiares, do cotidiano das crianças, mas também de como nós estamos propiciando essa linguagem para a criança como meio de expressão. Você não sabe desenhar. Será que é culpa dos desenhos estereotipados? Pensar sobre esse termo que é estereótipo. O que vem a ser estereótipo? Estereótipo vem do grego estéreos e tipos, que significa impressão sólida. Esse termo ele nasce do francês. Gente, hoje só dei francês. Fergin de. Desculpa aí, não sei, eu olhei, ó. Fergin, não fiz que eu tô íntima dele. O termo estereótipo, ele nasce da impressão, né? Dos livros que nós conhecemos, na qual vai passando de geração em geração a nossa história, as teorias, os pensamentos. Então, se a gente pensar que o termo estereótipo ele não é de todo mal, a gente começa a pensar que talvez seja a forma como nós fomos conduzidas nesse lugar dentro da escola da infância. Então, o que são os desenhos estereotipados? Eu vou colocar todas as referências bibliográficas embaixo dessa aula, mas, sobretudo, esse livro é o que eu mais indico e é o que fala especificamente dos desenhos estereotipados, que é o da professora Maria Letícia Rauen Viana, que é Desenhando com Todos os Lados do Cérebro. Ele é um livro que realmente eu amo, ele amplifica muito o nosso pensamento quanto desenhos estereotipados. É uma tese de doutorado dela. E ela explica para gente, né? E eu quis trazer a página do livro onde para falar com as palavras dela. Ela diz o seguinte: que a definição de estereótipo pode ser resumida assim: disse daquilo que se faz, se apresenta sobre uma forma quase automática, segundo um tipo, um modelo emperrado de uma vez por todas da ação de fixar, inerente ao verbo estereotipar, o estereótipo torna-se coisa congelada, de coisa que se perpetua e ele se torna passível de perpetuação. Do ato de repetir, chega-se ao modelo, a forma congelada que se repete. Dessa forma, fixa, repetida indefinidamente, chega-se à desvalorização do caráter pejorativo. Então, os desenhos estereotipados, né, as figuras estereotipadas ou atividades estereotipadas, que eu quero que a gente vá para o lugar além do desenho, mas pensar nos estereótipos que a gente tem também dentro da escola, vem desse grego, né, da impressão, mas se a gente pega aí essa colocação da professora Maria Letícia, ela fala que é como se fosse uma coisa congelada, que se repete, se repete, se repete, sem necessariamente saber, de forma automática, sem necessariamente saber o onde começou e aonde vai ser o fim. E você não concorda comigo que muitos dos desenhos que nós feito por nós, como por exemplo, aquela casa, né? Se eu pedir para você desenhar uma casa, você vai desenhar aquela casa de um retângulo com um triângulo, talvez com uma chaminé em cima, fumacinha saindo, né? Com a porta no meio, com a porta ali do ladinho. Mesmo que nós nunca tenhamos vivido numa casa onde o telhado é colonial, a gente vai desenhar a casa dessa forma. Por quê? Porque foi congelado esse desenho e fixado na nossa mente
que o desenho de casa convencionalmente aceito era dessa forma. A gente vê isso dentro da nossa escola de educação infantil. Tirei um print da pesquisa que eu fiz no Google, né? Coloquei lá a sala de educação infantil. Então, quando a gente dá uma olhada de forma geral, a gente tem algumas coisas muito características. Dentre uma delas são os desenhos estereotipados que aparecem repetidas vezes nas figuras, nas paredes, nos alfabetos, nas atividades, nos cartazes, nas decorações de forma geral. Então, quando a gente pensa em estereótipo, a gente está pensando naquela figura congelada, com qual a gente não reflete, em qual a gente não muda, desenvolve ano após ano as mesmas atividades, com as mesmas figuras. Aqui a casinha aqui que eu falei para vocês. Da mesma forma, porque é aceito. E aí é muito, muito fácil de encontrar essas figuras pela internet, pelo Canva de educação, né? É algo que eu diria que para mim é o único defeito do Canva, é esse excesso de atividades para educação infantil com esses desenhos estereotipados. No final dessa aula, no final, né, na parte final dessa aula, além de a gente refletir, a gente vai também trazer alternativas importantes para a gente desestereotipar os desenhos das nossas escolas e da nossa prática. Eles, desenhos estereotipados, eles vêm, não se sabe de onde, e vão para onde não se sabe. Nós usamos simplesmente porque gostamos, achamos bonitinhos e fofinhos. Uma gracinha. Não sabemos quem criou, de onde as aprendemos e nem para quem, né, para que servem. Mesmo assim, nós adotamos indiscriminadamente. Pior, impunemente. Elas nos parecem tão familiares e tão inofensivas. E quantas vezes, quando eu coloco um figuro ou faço uma provocação de um desenho desse nas redes sociais ou informação de professores, não me é provocado, falado e questionado dizendo assim, mas não é só um desenho, o que isso vai é, interferir no processo educativo da criança? Vai interferir mais do que as pessoas pensam. Ela é uma construção de linguagem. Só vou fazer aqui um breve histórico, né? Porque como a professora Maria Letícia ela fala isso, né? Ah, a gente não sabe de onde vem. E nesse livro ela faz uma pesquisa para tentar achar de onde vêm esses desenhos estereotipados. Eu, quando fiz magistério, lá no tempo que Dondon jogava lá na Andaraí, lembra dessa música? Lá atrás, gente, eu tinha aquela pasta de moldes, tá? Eu tinha a pasta de moldes com os desenhos. Além disso, tinha aquelas editoras que vendiam aquela coleção de livros. Essa coleção, eu tenho uma novinha em casa ainda, eu não sei o que fazer com ela ainda, mas com desenhos, projetos de datas comemorativas, projetos de saúde e identidade só com desenhos estereotipados. Só. Era só pegar aquela página do livro, tirar uma xerox e dar para as crianças. Eu lembro que nunca sequer foi questionado, nunca sequer perguntei se existia uma forma diferente de fazer educação. Talvez lá no meu terceiro, quarto ano de magistério, eu lembro de alguma coisa falando de Emília Ferreiro, alguma coisa falando da teoria construtivista. Então, eu lembro aí de pequenas pontuais falando isso lá no magistério, e logo comecei a trabalhar muito cedo, então você vai estar adaptando a que a escola te exige. Nós, professores, também acontece muito isso no nosso histórico. A gente vai aceitando o que o meio diz para a gente como é certo, sem muito questionar. Então, o meio vai fazendo também que nós pensamos de maneira linear e não saímos para esse lugar de extraordinário. Por isso que eu bato na tecla na formação estética, porque a formação estética vai tirar desse teu lugar linear e vai trazer para essa visão mais ampliada da vida, né? Do modo de pensar, da educação, né? Na nossa prática. E toda vez que a gente amplia os nossos pensamentos e o nosso conhecimento, a gente se empodera. Então, vamos voltar rapidinho na história que a gente estudou lá na Faculdade de Pedagogia.
quando a gente escuta falar de Comênios, porque ele é o pai da didática, ele é o criador do primeiro livro didático ilustrado para as crianças, lá em 1657. Comênio foi a pessoa que falou assim: caramba, vou colocar uma imagem junto com a escrita para as crianças, porque não pode ser, as crianças, é em vão, ele tem uma frase assim que fala que é em vão ensinar as letras, as palavras, sem mostrar as figuras para as crianças. A gente está falando de 1657, né? A gente está falando de uma época em que as pessoas não tinham acesso a absolutamente nada, era aquele mundinho aqui, naquela região ali, naquela comunidade e na qual as pessoas conviviam. Então, Comênio teve essa insight muito importante para a educação, para a pedagogia, que é juntar figuras com imagens. O tempo foi passando, lá na França, né, no século XX já, nasceram os imagiários e os. Eu sempre acho que é abecedários, mas né, abecedários. Os imagiários e os abecedários. O que eram isso? Eram imagens pintadas, um bloquinho, né? Você vê aí essa imagem, né? Era um bloquinho com imagens. O imagiário só tinha imagens de sequência de um mesmo tema, por exemplo, frutas. Então, era um bloquinho de várias frutas. Era meio categorizado. Já os abecedários era a letra junto com a imagem. Mas, quando a gente está falando desse tipo de material na França, a gente está falando que esse material foi feito por artistas, pintores, na qual eles tinham muita preocupação com as figuras, né, com as nuances, com as sombras, com a posição. Então, quando se pegavam essas figuras, muito perto de uma imagem real. E isso foi perpetuando até que chega no Brasil. Chega no Brasil, esses imagiários e esses abecedários, mas no Brasil a gente não tinha tecnologia, né? Na época, a gente não tinha recursos, ainda não tem, né? Mas ainda não tinha recursos. Nós temos um país com uma dimensão continental. Então, nós, por sermos um país muito grande, quando vem para a gente, né, para o Brasil, esses imagiários, e nós não temos formação artística, né, quase nenhuma, são poucas pessoas no Brasil que têm, as professoras começam a adaptar essas figuras, né, desses imagiários aí, para figuras na qual elas conseguiam desenhar. Então, elas faziam figuras num traço, né, num traço simples, para que elas pudessem reproduzir em massa. Aí veio também a ajuda de um mimeógrafo, né, essa baita tecnologia que ajudou muito aos professores a expandir também esse tipo de desenho pela nossa educação, pelo esse senso comum da sociedade de que esse tipo de desenho era importantíssimo ter dentro da escola. Isso foi se passando de geração em geração, até que continua passando de geração em geração no ano que nós estamos. É muito comum a gente ver desenhos assim, como a gente viu lá na pesquisa que a gente fez no Google. Nasceu dessa forma. Como a professora Maria Letícia disse, a gente não sabe, né, quem são os autores desses desenhos. Os primeiros autores a gente só foi passando, passando, passando. Paul Fischer, eu não sei se é Fischer, mas vou chamar de Faulcher, Fischer, né? Não é Fischer, não, deve ser Faulcher. Paul, ele é um editor francês desses imagiários e que traz uma reflexão que eu achei importantíssima não deixar de fazer com vocês. Ele fala o seguinte, ó, com relação às edições, né? É preciso que a imagem exerça ao máximo seu poder de sedução, que sustente, que esclareça, que explique, que prolongue o texto. Fale diretamente à inteligência e à sensibilidade, que seja bela e sincera. Bom, quando pensa nessa sedução, né, as professoras brasileiras pensaram, vamos botar para pintar, né? Vamos trazer isso colorido, colorido fica mais bonito. Né? A gente não escuta isso? Por criança tem que ser colorido, né? Tem que ser bonito. E
E aí ele fala sobre trazer isso, né, para que isso fale diretamente à sensibilidade, que seja bela e sincera. Aqui, sobretudo, ele está valorizando a sedução estética, a sensibilidade estética, né, na qual a gente vê algo que é belo e isso afeta toda a nossa formação, podendo fazer com que a gente tenha experiências estéticas. E ele completa: as primeiras imagens impressionam profundamente o espírito da criança e permanecem frequentemente fixadas no seu mundo interior. Se elas são feias, planas, descoloridas, correm o risco de substituir a realidade por um clichê medíocre, que se impõe obstinadamente à memória. Isso se torna algo fixado na mente das crianças e torna para nós, para as crianças, né, mas para nós que vivemos isso, porque eu posso falar em causa própria, né? Eu vivi desenhos estereotipados, eu fiz desenhos estereotipados, eu gostava de pintar desenhos estereotipados, mas que muitos desses clichês foram fixados na minha memória. Inclusive, eu não sei desenhar. Para quem não sabe, meu pai, ele é um baita desenhista. Ele é um artista plástico, ele desenha como perfeitamente, gente. Realismo, abstrato, enfim. Eu fui criada nesse lugar de muita técnica, de muito design, de muita técnica. E olha que interessante. Sabe o que eu falava? Eu não sei desenhar. E tive muita oportunidade de ter as várias artes, né, comigo. Eu fui uma pessoa que teve contato com tinta, com materiais riscantes diferentes, nanquim, tinta a óleo, quadros. Eu tive acesso a isso. Mas eu comparava como criança que eu não desenhava como meu pai. E, por sua vez, meu pai não era o pai de Pablo Picasso, não me ensinava as técnicas artísticas de desenho. E acabou que eu fui trazendo para esse lugar de que eu não sei desenhar. Eu não sei desenhar. Eu cogitei a possibilidade, eu sempre amei arte, do meu primeiro vestibular ter sido para educação artística, mas eu não tive coragem de fazer educação artística, né, artes plásticas. Por quê? Porque na minha cabeça eu não sabia desenhar. Quando eu li a frase de Paul Fischer, ou Foscher, não sei, fez muito sentido, porque ficou fixada na minha mente que o meu desenho era medíocre, que o meu desenho precisava agradar aos outros. E não que aquilo era somente uma oportunidade de me expressar. Eu quebro isso, gente. Eu quebro esse estereótipo, mas somente na minha fase adulta. Né? Eu só quebro esse estereótipo quando eu vou fazer o curso de formação em arte e educação, na qual eu me dou uma segunda chance para poder entender, praticar e realmente entender como a arte ela influi nesse processo da educação das crianças, né? Porque foi esse meu primeiro intuito, mas eu saí totalmente transformada dessa formação. E hoje em dia eu uso as formações estéticas de forma geral e sempre me coloco no lugar de desenho, de escrita, de experimentar, mesmo que eu ainda não saiba técnica de desenho, porque eu continuo sem saber, porque eu não estudei desenho. Mas, trazendo sobretudo essa história do desenhos estereotipados, a gente tinha uma concepção de criança ainda muito, muito rala, né? Uma infância que era um reprodutor, uma infância que só ia para a escola para pintar. A educação ela veio do assistencialismo. Então, só em 1996 que a educação infantil ela vem fazer parte, né, das etapas de educação. A gente vai mudando de concepção. E eu até falo, gente, que é muito recente todas essas mudanças. E a gente entende que mudanças na educação dentro do Brasil são muito lentas. Por isso que é importante essa formação. Talvez essa aula daqui a um ano seja feita de uma outra forma. Daqui a 6 meses seja feita de outra forma. Você assistindo essa aula pela segunda vez, você vai te afetar,
né, atravessar você de uma outra forma. Então, quando a gente fala de ideias, a concepção é uma ideia que eu tenho sobre algo. Então, qual era a concepção que eu tinha de desenho quando eu contei a história do meu pai? Qual era a concepção que eu tinha de infância que o Brasil tinha de infância antes de 96? Qual a concepção de infância que o Brasil tem a partir de 2009? Gente, de 2009 para cá, vamos de 24, 9, a gente vai, quanto a gente vê? 14, 15 anos de 2009 para cá. 15 anos, gente. Só eu tenho 24 de docência. Então, são 15 anos que o Brasil está tentando trazer para essa perspectiva de concepção de infância. Que quando ela fala nas diretrizes válidas até hoje, né, como um grande manual para gente na educação de infância. Ela diz que as crianças são um sujeito histórico de direitos. E a gente sabe isso de cor salteada, a gente estudou, a gente sabe disso. Mas eu gosto de trazer as normativas para a gente sempre ir correlacionando as artes e o processo de educação estética ao que realmente vai fazendo sentido para a gente colocar em prática, né? Nas interações, nas relações e nas práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona, constrói sentidos sobre a natureza e sociedade, produzindo cultura. Será que a gente tem a mesma concepção de criança que as normativas têm? Será que quando eu coloco um desenho estereotipado, uma figura estereotipada, eu estou dando espaço para ela questionar, para ela experimentar? Eu estou dando um espaço para ela construir cultura? A BNCC, ela ratifica tudo que a DCNEI fala, tudo. E ela reforça que a criança é protagonista do seu processo de aprendizagem. E novamente, que ela cria e modifica a cultura. A gente pode dizer que desenhos assim fazem parte da cultura escolar brasileira. Eu posso dizer isso. Porque a gente vê isso muito nitidamente. Então, tendo essa concepção de infância alinhada na perspectiva que a gente vai pensar, que são os desenhos estereotipados, a gente vem para agora para os 3 princípios base de todas as nossas propostas pedagógicas. Nós, como professores, temos a função de planejar, de avaliar, de levar propostas. Nós somos a voz das crianças, nós temos que proteger as crianças até delas mesmas, dos pais, das famílias. O ECA diz para a gente que é o dever do adulto fazer isso. Então, a gente precisa estar ciente que, se a gente entende que os desenhos estereotipados estão sendo nocivos para que esse pensamento da criança seja congelado, e, sobretudo, é claro, aqui eu vou falar do princípio estético. Princípio ético, político e estético. Aí eu gosto de dizer que as propostas pedagógicas de educação infantil precisam ter esses 3 princípios, né? Precisam estar pautados, permeados, ter eixos desses princípios. Não precisam estar necessariamente claros, tá? Claros assim, para você ler, eu estou vendo um princípio ético ali, né? De respeito ao outro, né? Mas a gente tem que entender que talvez não esteja na nossa proposta em si, mas esteja nas relações que estão quando a gente conduz essa proposta. Então, se a gente está falando de estética, a gente está falando para aquela estética para além do visual, a gente está falando da estética no pensamento que leva a gente para um lugar de amplitude. Então, tendo esses 3 princípios e ainda, a gente já leu a BNCC, a DCNEI, a gente leu um outro pedaço da DCNEI dos princípios, e agora a gente vai ler um pedaço do parecer 20, que é a continuação, a complementação da DCNEI. Ela diz o seguinte: na explicitação do ambiente de aprendizagem é necessário pensar um currículo sustentado nas relações, nas interações, nas práticas educativas
intencionalmente voltadas para as experiências concretas da vida cotidiana. Então, o currículo ele precisa estar voltado nas experiências concretas da vida cotidiana, para a aprendizagem da cultura, para o convívio do espaço da vida coletiva, para produções de narrativas individuais e coletivas, através, aqui é o ponto, das diferentes linguagens. De tudo isso, a gente precisa estar atento às diversas linguagens. O desenho é uma linguagem, a gente sabe, a gente escuta, às vezes a gente até reproduz essa fala. Né? Esse discurso, o desenho é uma linguagem expressiva, né? Reproduz isso. Mas vamos pensar, por exemplo, na estrutura de uma linguagem oral, né? Como é que a criança ela desenvolve a linguagem oral? Ela vai balbuciando, né? Pequenos sons ali até 6 meses. Depois que ela balbucia, ela começa a fazer então os primeiros fonemas intencionais. Aí faz as sílabas, as palavras curtas, depois uma palavra maior, aí forma frase com 2 palavras, né? 3 palavras, frase, questiona e começa a aprender perguntas, exclamação. Ela começa a criar, então, um diálogo, né, com um repertório, um vocabulário maior. O desenho é uma linguagem. Como é que estou desenvolvendo a linguagem do desenho nas minhas crianças, partindo do pressuposto que, como se fosse a linguagem oral, a gente vai subindo uma escada. Quando a gente dá desenhos estereotipados para as crianças, será que a gente não está deixando elas só balbuciar? Ou só ela falar ali aquelas primeiras sílabas? E aí ela continua falando aquelas primeiras sílabas. Aí no ano seguinte, o desenho é as mesmas sílabas. Aí, no primeiro ano, no fundamental, os mesmos desenhos. Não é provocado, estimulado para que essa linguagem gráfica evolua, assim como é estimulado a linguagem escrita, a linguagem motora, a linguagem oral. Não é estimulado o mesmo grau de importância, né? Que alguns educadores, alguns gestores, alguns pais não entendem a importância que tem uma linguagem, a linguagem do desenho, que é uma linguagem expressiva. Assim como nós usamos a linguagem oral para se expressar, falar de sentimentos, né? Se expressar, escrever, a criança ela usa algumas linguagens próprias da infância, porque ela ainda não consegue chegar a essa complexidade de narrativa. Então, ela usa o desenho como meio de se expressar, ela usa o corpo, o choro, por meio de se expressar. Como é que eu estou propiciando, provocando, proporcionando para que ela consiga se expressar através do desenho? Se eu só uso desenhos estereotipados, estou no mesmo repertório do desenho livre. Desenho é livre, o desenho para ocupar um tempo, não desenho como a linguagem. Será que você está dando essa mesma importância quando você faz o seu planejamento para essa linguagem? Que é uma linguagem que também antecede a linguagem escrita? E a professora Edith Verdick, nesse livro aí, Formas de Pensar o Desenho, deixa eu trazer também, tem esse livro. Também é muito bom. Ele ficou muito famoso numa época, eu acho que no meio da pandemia, né, que saiu aí esse livro. E ela traz algumas falas importantes para a gente ainda adornar o que a gente está conversando. O desenho é uma linguagem inata e poderosa para a constituição de subjetividades sensíveis e pensantes. Cópia não é uma forma de ensino inteligente. Não considera a criança um ser cognitivo. O desenho é uma forma de linguagem expressiva, no meio do qual o homem se apropria das coisas ao seu redor e do mundo, atribuindo-lhes significados. Sua importância para o desenvolvimento infantil vem cada vez mais sendo evidenciada pela ciência psicológica e pedagógica. Então, a gente tem embasamento, né, na pedagogia, na ciência, da importância de construir
de propiciar, provocar, trazer vivências para que essa linguagem seja desenvolvida. Eu falo o seguinte: ao fornecer um material para a criança ilustrar, completar, copiar, o professor já sabe onde eles vão chegar. O resultado é óbvio. Olha que interessante. Ninguém pensa, ninguém toma decisão, ninguém reflete sobre novas situações. Um desenho estereotipado não faz a criança pensar. Então, a escola é um lugar de educação para ampliar o repertório que muitas vezes as crianças não têm em casa, que, por exemplo, a gente não tem controle sobre os desenhos estereotipados que estão no mundo à nossa volta. Então, a gente tem desenhos estereotipados na mídia, nos livros, nos caderninhos, no jornaleiro, que não existe mais jornaleiro, enfim, desenhos estereotipados na embalagem do mercado, em todos os lugares. A gente não tem esse controle, né? E tá tudo bem ter fora da escola. O importante é a gente pensar que a escola é um lugar onde tudo é pedagógico, onde tudo tem que estar envolvido para a educação de uma criança. Então, se eu estou num lugar onde eu trago mais estereótipos para as crianças, eu não estou ampliando esse repertório dela. Eu estou fazendo mais do mesmo. É importante, Raquel, as crianças terem referência do que elas veem no mundo. É importante, sim. E a gente vai ver em uma dessas opções, uma das alternativas ao desenho estereotipados, a importância de a gente trazer esse pertencimento para as crianças para a nossa sala referência. Mas a gente quer que as crianças pensem. A gente quer transformar histórias. Todos nós nos formamos professores. Não foi pelo dinheiro, foi pela transformação de histórias. Então, se a gente tem um ideal de transformação e a gente pensarmos sobre os malefícios que esses desenhos e essas figuras estereotipadas têm dentro da nossa sala, talvez a gente não consiga trazer essa intervenção na escola inteira, mas pelo menos dentro da nossa sala referência, diminuir, né, esse uso de desenhos estereotipados, a gente já está nesse passo de transformação. Aqui, talvez você pense assim, mas eu já me livrei dos desenhos estereotipados há muito tempo. Eu já não faço desenho assim há muito tempo na escola. Mas, para além desses desenhos estereotipados, vamos reconhecer outros tipos de estereótipos que tem na nossa prática? Talvez você não faça aquele tipo de desenho, mas na hora de planejar alguma proposta, o que a gente chamava de proposta pedagógica, que eu chamo de atividade, que é aquela atividade de folha, que é aquela atividade individual que vai para o mural, às vezes a gente reproduz estereótipos. Então, vamos começar. Esses dois aqui, esse terceiro é meu, tá? Esses dois eu peguei aleatoriamente do Google, tá? Da internet. Só para a gente poder refletir esteticamente sobre esses murais. Não é crítica, é reflexão estética. É importante a gente sempre salientar isso. Olha o estereótipo que tem nessa imagem. Poxa, tinha uma ótima intenção da professora. Cada criança desenhou a sua família. Desenho talvez livre, baseado num desenho de memória, né? Talvez não tinha ali a figura da família para olhar. Fizeram ali, talvez com a boa vontade de colocar um nome dos familiares. A gente vê aqui até uma adaptação aqui, uma criança talvez tivesse alguma necessidade específica, né, onde ela colocou fotos, né, figuras assim para a criança poder colar. Mas se a gente olhar bem direitinho, a gente está reproduzindo um estereótipo. Essa pessoa está reproduzindo um estereótipo, que é o dessa casinha. No Brasil, a maioria das casas, existe casa sim que tem esse telhado colonial, que tem chaminé, mas a maioria das casas são casas de laje, ou de telha, ou apartamento, ou laje de cimento. Talvez tenham telhados, mais casas ao sul do Brasil, onde tem mais a cultura europeia, que talvez tenha essas casas mais coloniais, mas a gente está reproduzindo um estereótipo. Então, quem cortou essa folha? Foi a criança?
esse telhado? Foi a criança? Como a gente pode talvez mudar essa forma de fazer ou de expor as famílias das crianças? Eu já fiz isso. Inclusive, tem uma atividade que eu gosto muito, que eu podia ter colocado aqui, que é pintando na bandejinha de plástico, costurando na bandejinha de plástico, que eu faço uma casinha assim. Então, eu estou falando de um lugar de uma pessoa que já fez e conseguiu mudar a prática e refletir sobre esse estereótipo. Então, vamos pensar nesse outro aqui, nesse mural da tulipa, dobradura de tulipa. Então, se a gente for pensar de maneira fragmentada e pensar quais são os objetivos de aprendizagem da BNCC, a gente vai achar o objetivo da coordenação motora fina, a gente vai achar esses objetivos para fazer essa dobradura. Mas todas as dobraduras dobradas iguaizinhas, com folhinhas nas mesmas posições, todas, todas da mesma cor. Será que isso não reflete um estereótipo? Como é que a gente poderia pensar, talvez, eu não sei se é Dia das Mães ou Dia da Mulher, esse mural de uma outra forma, e para um outro lugar da gente não representar esse estereótipo? Trocando as flores, cortando de outra forma, deixando eles dobrarem de outro jeito. A gente pode ir criando alternativas. Ninguém muda de uma pedagogia tradicional, transmissiva, para uma participativa de um dia para a noite. Eu dormi e acordei uma professora participativa. Não existe. Aliás, eu me considerava lá atrás, quando eu fiz esse mural aqui, uma professora para frente, uma professora participativa ou construtivista, enchi a boca para falar, né? Eu já me considerava. Então, o tempo foi passando, eu pensava, cara, eu não era. Então, talvez hoje eu reproduza coisas que daqui a um ano eu vou refletir, porque o processo de ser uma professora participativa é um processo contínuo, é um processo de avaliação, reavaliação, corrigir o que foi nocivo lá atrás para gente. Né? O que trouxe esses desenhos, essas figuras estereotipadas, a falta de uma formação estética, né? Dessa formação na qual faz a gente ampliar o nosso pensamento, torna tudo mais difícil hoje para esse processo de mudança. Esse terceiro mural é o meu mural, né? O mural que eu fiz, eu não vou chutar aí 2012, tá? É um mural de dobradura, dobradura de circo. Novamente, a cada criança fez a sua dobradura. A gente estava trabalhando poesia. Não tem desenho estereotipado de folhinha, tá? Tem dobradura. Então, peraí, olha quantas coisas interessantes, quanta intenção foi aplicada ao eu trazer essa proposta. Mas vamos pensar que, para além dessa intenção, dessa boa intenção, falta aí uma intencionalidade de uma professora que pensa as diversas linguagens. Então, será que todas as crianças fizeram perfeitamente? Intervir ali em algum momento. Eu fui ali e falei, coloca ali a bolinha ali, dobra aqui, né? Faz aqui enroladinho. Olha, é assim que faz. Com certeza, gente. O mural não estaria assim. Porque, no meu ponto de vista, nessa época, apesar de eu já pensar nos processos das crianças, eu precisava mostrar um produto final perfeito. Porque era para uma exposição, porque os pais iam ver. Então, era preciso essa mudança de concepção. E é uma mudança que a gente vai fazendo aos poucos. E aí a gente vai para esse lugar agora. A gente já sabe do histórico dos desenhos estereotipados, de que para além dos desenhos, das figuras, a gente precisa ampliar esse nosso pensamento ou desestereotipar os nossos desenhos, os desenhos das crianças. Então, como a gente pode pensar em várias etapas, em vários lugares. Aqui eu peço agora, se você tiver a oportunidade de anotar, você anote. E para ver o que vai fazendo sentido para você e o que você talvez já possa colocar em prática amanhã. Outro, você pode pensar que deixar essa aula reverberar dentro de você para que você vá mudando conforme você vai mudando o seu planejamento. Né? Nenhum pedido é para que você faça isso de um dia para a noite.
Mas vamos pensar, talvez, para quando a gente for trazer coisas novas, a gente já tem esse conhecimento bem consolidado. Uma das maneiras para a gente começar a desestereotipar, né? Tirar esses estereótipos, tirar esses malefícios dos estereótipos, de desenhos estereotipados, é substituir essas atividades que nós fazemos de folha, se não é, nos é pedido para fazer isso, se eu preciso fazer uma atividade de folha 4, para que essa atividade tenha desenhos reais. Como é que a gente consegue figuras reais? Novamente, o Canva, assim como ele tem desenhos estereotipados, ele tem figuras reais sem um fundo para a gente fazer. Ah, mas Raquel, mas lá no Canva esses desenhos não dão para as crianças pintarem dentro, né? Então, peraí que a gente já vai trazer outra atividade. Como a gente substitui isso por figuras reais, por exemplo, quando a gente vai fazer nossos combinados da sala, quando a gente quer botar lá que é importante abraçar, ou enfim, todos os tipos de figura, para além dessas figuras que nós encontramos na internet, vamos tirar foto das crianças e vamos substituir. A mesma tinta que imprime essa figura, imprime uma fotografia. E você pode procurar, se você não tiver uma tinta colorida, trazer essa fotografia para o preto e branco, que talvez fique bonito também. É melhor uma fotografia preto e branco do que um desenho estereotipado. Tarde. Eu preciso fazer atividade para pintar dentro. Quando eu trago uma figura real, eu posso trazer oportunidades para que trabalhe para além dessa pintura dentro, trazer essa percepção visual dela, de completar, né? Completar uma figura, né? Um desenho com uma interferência. Então, são vários estilos de desenho que a gente pode oferecer no lugar de um desenho estereotipado. Nesse esquerdo aí, eu trago o alfabeto, né? Que eu dei para muitas das minhas alunas, que é um alfabeto com 3 figuras reais ligadas à letra e 3 espaços para que a criança vá, ou a turma, vá completando com uma foto de alguém que começa com aquela letra ou de palavras, coisas que façam sentido para aquele grupo. Então, é uma ideia, é uma alternativa para você, talvez, fazer se você precisa deixar o seu alfabeto né, exposto de uma sala. Então, substituir desenhos estereotipados por figuras reais. Temos também vários tipos de propostas, separei algumas. Essa que a professora Mari fez, onde ela trouxe figuras reais e as crianças começaram a montar, se eu não me engano, um jogo da memória, eu não sei me dizer, né? Se ela estiver assistindo essa aula, bota aqui embaixo depois, né, dessa aula aqui, o que foi a atividade. Mas ela trouxe fotos de figuras reais, porque talvez você não consiga trazer a fruta, né? Talvez a sua realidade assim, não posso trazer fruta para a escola, Raquel. A Secretaria de Educação não deixa, não sei, a gestão não deixa, ou não tenham essa possibilidade de as crianças é uma escola muito sem verba, né? Sem din-din. Então eu trago figuras reais. Eu não tenho figuras reais. A gente vai em encarte de mercado. A gente vai começar a procurar impossibilidades de figuras reais que a gente tem perto da gente. Então, se ainda existe revistas, jornaleiro, quando a gente vai no médico, né, onde a gente vê revistas aí, dentistas, nos lugares, e até livro mesmo que pode ter figuras reais, figuras que você possa recortar. O segundo ponto é tornar a sua sala referência, um lugar de pertencimento para as crianças. Aonde sai aquele lugar de decoração vazio, congelado, né? Estereotipado mesmo. Não queria usar essa palavra, enfim, mas usei. Naquela sala estereotipada de decoração de educação infantil, e você traz uma sala para pertencimento do grupo. Impossível, gente, eu olhar para essa foto da minha sala e não saber exatamente qual ano e qual turma eu estava ali. Porque essa sala só pertenceu a uma turma. Esse alfabeto feito com as frutas do projeto que eles estavam vivenciando e investigando foi feito só pela turma de 2022. Não foi feito pela turma de 2021, nem de 2020. Então, não é o mesmo alfabeto ano após ano. Como é que eu fiz? Eu trouxe um papel e aí eles começaram a trazer referência, a gente fazia experimentação com frutas
e aí começou a se fazer referência. Aquelas frutas que a gente não tinha acesso ao desenho, eles não conheciam, como, por exemplo, o damasco, que não era uma fruta que eu consegui naquele momento, eu trouxe figuras de damasco, né? O damasco fruta e o damasco seco, que era mais comum a gente ver no mercado. Além também de colocar escritas aqui, e eu plastifiquei e virou um alfabeto que ficou como um documento da escola. Então, a gente pode trazer essa sala para um lugar de pertencimento. As crianças fazem parte dos processos de decoração. Cuida, por favor, da estética visual, das propostas e do ambiente. A gente precisa ter essa estética visual, né? Eu separo muito, gosto muito de trazer estética visual e estética no pensamento. Porque quando a gente fala de estética visual, a gente está falando dessa organização, dessa beleza, do que é belo, né? A beleza, ela é fundamental para que a criança tenha uma sedução. Nós tenhamos uma sedução. Nós gostamos de estar em lugar bonito. Então, a gente precisa ter cuidado com essa estética visual quando a gente vai provocar a linguagem gráfica da criança, esses desenhos. Então, talvez organizar por nuances de cor, as tintas, os lápis, os pilôs. Não é uma prática fácil, ou seja, nós não estamos acostumados com isso. Eu tive uma certa dificuldade, uma resistência a entender da importância que eu precisava trazer essa organização por nuances de cores. Às vezes, eu era até bem contra, mas eu aprendi e estudei a importância de você trazer essas possibilidades de tonalidades para elas. Eu não tenho muitos lápis assim, então você vai colocar o que você tem de uma maneira bonita. O giz que você tem quebradinho numa vasilha bonita. Os lápis apontados, talvez num potinho de uma garrafinha plástica cortada, né, aqui e transparente, ou uma vasilhinha de vidro transparente. A minha canetinha não é a melhor do mundo, mas vai estar ali organizada de forma bonita, né? A beleza ela é fundamental para que as crianças apreciem ainda mais. Então, não adianta só eu tirar os desenhos estereotipados se no lugar dele eu não coloco alternativas. Porque se eu tiro desenhos estereotipados e continuo no mesmo processo, se só substituir por folhinhas A4, a gente vai, de certa forma, estar limitando as experiências das crianças. Então, a gente vai proporcionar, ao montar, né, os nossos ambientes, os nossos espaços, para que eles vejam que está bonito, né? Aqui tem uma relação, né, com fotografia, tinha uma conexão com a xerox da escola, com as folhas. Então, tinha aí um desenho de intervenção ali, cada um pegava o seu e fazia intervenção. Eu botei essa foto aqui, eu acho que é da professora Ivana, para mostrar para vocês que os estereótipos das embalagens podem existir na nossa sala, mas essas embalagens aqui são reais, é concreto, faz parte da vida cotidiana delas. Então a gente tem que pensar que está tudo bem trazer esses estereótipos. O mundo não vai ficar sem estereótipos, mas na hora de eu proporcionar algo para as crianças, eu ir para o lugar de reflexão. As experiências estéticas, para além das experiências artísticas. Só vale relembrar para vocês aqui. Nós temos experiências estéticas através das artes, das diversas, né, das belas artes gráficas, plásticas. A gente pode ter experiências estéticas com a natureza e a gente pode ter experiências estéticas com a cultura e também no cotidiano. Então, para esse lugar de amplitude desses estereótipos, a gente precisa trazer as vivências com a natureza, para que as crianças tenham experiências. Então, aqui tem uma flor, né? Tinha uma horta para você fazer um desenho de observação. Eu não tenho. Então, eu posso trazer essa natureza para dentro da minha sala.
Eu posso trazer o abacate. Abacate é natureza, trazer uma fruta, trazer uma flor, né? Aqui a professora Cristiane, nossa, escrevi errado aqui. A professora Cristiane trouxe o abacate, mas ela também, ela, se eu não me engano, essa florzinha ela recebeu dos alunos dela. Então aqui ela tinha um projeto da escola e a partir desse projeto ela começou a achar as brechas, né? Eu sempre falo a pedagogia das brechas, e ela trouxe para um desenho de observação para que ampliar essa linguagem gráfica da criança. Mas ela trouxe objetos reais. Aqui, ó, a gente vê que existe uma tonalidade, uma intencionalidade para que ela provoque. E aqui a gente viu que traz a natureza para a sala, já que nem sempre a gente pode ir até a natureza. Eu nem sei que ponto é esse, né? Se é o sexto, né? Trazer vivências nas artes gráficas de forma geral. Eu botei essa foto aí, porque eu trabalhei muitos anos nessa escola e por muitos anos tinha esse azulejo aí. E a gente sempre usava esse azulejo com tinta. Então, aí um era para expor alguma coisa, ou as crianças pintavam livremente com tinta, guache, e aí a chuva molhava. Um dia, eu peguei um pote de canetinha, eu chamo de pilô, né? Um pote de canetinha, e experimentei ali. Falei, cara, isso aqui dá para desenhar. Pois bem, gente, isso virou um vício. Na verdade, muitas vezes as crianças trocavam a brincadeira no pátio, que era um pátio grande, por desenhar com um pilô nesses azulejos. E era um painel muito grande, era de parede a parede. Pensa assim, como se fosse na parede de uma sala, assim, né? Era um painel grande. Então, eu fiz o teste, primeiro pintei lá com pilô, depois passei um paninho, vi que saía, né? E deixei lá as crianças experimentarem essas vivências de formas diferentes. Então, aquele papel, né? O desenho no papel, num plano horizontal, a criança sentada, ela desenhando com o mesmo pilô, é um tipo de vivência. A criança sentada do lado de fora, no plano vertical, botando a mão, né, sem ser aqui, né, trazendo a mão para o vertical, é outro tipo de vivência. Ela está pensando de uma outra forma, é outro tipo de força que ela vai aplicar, é outra posição corporal que ela vai estar. São outras relações que ela vai fazer. E aí, ainda tem uma questão que no papel é permanente. No azulejo era efêmero. Um dia estava, no dia seguinte não estava. Então, você traz esses tipos de experiência para que as crianças vivenciem também. Então, a importância também de trazer vivências efêmeras para as crianças. A gente fala de coisas como o ciclo da vida, a folha ela desmancha, mas é importante a gente viver o efêmero, né? A gente escrever numa areia e apagar. Né? Então, a gente precisa ir para esse lugar também das vivências das artes gráficas, né? Gráficas de grafar. Então, geralmente a gente está falando de coisas que risquem, de riscantes, né? De um papel e algo que grafe. Um papel, né? Um suporte, algo que grafe. As vivências gráficas das crianças, elas precisam ter riscantes diferentes, suportes diferentes, materiais que grafem diferentes, né? Então, vamos lá. Aqui a gente já falou do pilô, da canetinha, papel. São coisas, basicamente, que a maioria das escolas tem. Tem coisas que, enfim, algumas escolas têm mais, outras têm menos. Infelizmente, algumas vezes a gente tira do nosso bolso. Outras eu costumo dizer que quem tem boca vai a Roma. Então, você abre a sua boca e vai pedindo para os seus amigos e familiares perto de você. Às vezes tem um restinho de material ali do filho e você vai fazendo o seu acerto. Aqui a gente está falando de grafar com carvão, que ficou muito famoso até nas redes sociais. Existe um riscante, né, que é o carvão vegetal, que ele é no formatozinho de um lápis, que ele desenha delicadamente. E esse carvão, eu acho que ele quebra muito fácil. Aí eu já diria que para uma criança de 5, 6 anos, ela já vai estar com essa força na mão para desenhar. Mas se você não tem esse carvão, você pode ir na sua churrasqueira ou na churrasqueira do vizinho e pedir para ele o carvão.
E fazer também experiências com esses riscantes de carvão. Talvez suas crianças nunca tenham desenhado com carvão. Você pode fazer também, né, com tijolo de construção. Vamos pensar nesses riscantes para além do óbvio, né? Para além da tinta, para além do pilô, para além do giz, né? Talvez com tintas, pigmentos naturais, ok, né? Vamos pensar em cabinho de árvore. Às vezes a gente quebra uma folhinha de árvore e a gente escreve, né? Então, vamos pensar nessas possibilidades que as crianças naturalmente experimentam. Mas como é que a gente está proporcionando isso? E também esses materiais que a gente diria de riscantes, mas aqui, por exemplo, a gente tem a tinta comumente usada, mas num rolinho. E essa experiência tinha a ver com a linguagem musical em que as crianças estavam ouvindo Mozart, estavam ouvindo Mozart no fone, no headphone, né? E estavam pintando ali o que eles queriam, né? Não era o que eles estavam ouvindo, o que eles estavam sentindo. A gente estava só conectando as emoções da música com as pinturas. Então, quando questionam assim, mas a sua turma tinha uma dificuldade de desenhar, né? De desenhar, o que acontece? A gente precisa estar ampliando sempre esse repertório delas, né? E algumas vão mostrar para vocês dizendo assim, eu não sei desenhar, vão trazer isso de casa, vão trazer a estima baixa, vão talvez trazer de outros anos, de outros professores, né? De outras cargas que elas têm, de outras escolas. Vão trazer isso para vocês. Como é que vocês vão conduzir isso, né? Lembrando que aqueles 3 princípios estão nas nossas propostas, mas também estão nas nossas atitudes. Então, a gente precisa, sim, ter uma atitude ética, uma atitude política, uma atitude estética, até na nossa fala com as crianças. Isso, com certeza, vai fazer com que eles ampliem. Ampliar o repertório artístico das crianças. Quando eu falo de repertório artístico, eu estou falando, sim, de obras de arte, né? De artistas renomados. Eu falo, claro, dos clássicos também. A gente não pode eliminar os clássicos. Eu só botei artista contemporâneo aqui, mas eu acho que é importante Van Gogh, é importante Tarsila do Amaral, é importante esses que normalmente a gente vê dentro da escola trazer, mas a gente ir para o lugar também de repertório mais contemporâneo, né? O que está comunicando, né, mais com as crianças que nós temos hoje, né, na nossa contemporaneidade. Então, eu trouxe aqui alguns artistas e algumas obras, também como ampliação nossa, estética, para que a gente possa pensar para além da releitura, né, como a gente vê dentro da escola. Eu queria que você pensasse nesse momento agora. Qual foi a última vez que você apreciou uma obra de arte? Qual foi a última vez que você foi a um museu? Qual foi a última vez que, talvez você não tenha conseguido ir ao museu, mas você passou por uma galeria, ou por um shopping, ou por um consultório, e que tinha uma obra de arte lá? Quanto tempo você passou apreciando essa obra de arte? Você lembra quem era o artista? Você lembra qual era a cor desse quadro, né? O que te passou de sentimento na hora? Então, ampliar o repertório artístico das crianças também vai no lugar de ampliar o nosso repertório artístico, nosso repertório estético. Será que a gente tem algum artista local, né, na nossa região, no nosso bairro, ou algum familiar que é artista, a gente pode trazer para as crianças apreciarem? Quando a gente vai para esse lugar de ampliação, a arte ela vai mexer e vai falar com o nosso subjetivo. E por último, não supervalorizar a linguagem gráfica, né? Não esquecer das outras linguagens. Nós somos pedagogos das infâncias. No Brasil, pouco a gente vê professores especialistas de arte na educação infantil. Como a gente vê, por exemplo, em Reggio Emília, que tem os atelieristas que são formados têm formações artísticas. Poucos são os professores que têm formações artísticas. Então, mesmo assim, quando a gente vai para o lugar de ser professor regente, né, ser um pedagogo regente,
da sala, da turma de educação infantil, a gente precisa sim valorizar as linguagens artísticas, né? A linguagem das artes, né? Os desenhos, a linguagem gráfica, mas a gente não pode esquecer das outras linguagens. Quando a gente trabalha com material não estruturado, a gente, de certa forma, está fazendo com que as crianças também ampliem esse pensamento dela das peças soltas. Essas peças que elas têm que formar, né, trazer um ambiente estético ou um contexto investigativo, que ela forma, que ela monta, que ela imagina, ela está trabalhando com peças soltas. Quando a gente vai para a linguagem gráfica, ela vai precisar também dessa construção de pensamento para ela colocar isso no papel. Então, não esquecer das outras linguagens, né, quando a gente está trabalhando com a linguagem gráfica. Então, aqui eu trouxe a linguagem literária, onde costuma, né, lembrando que literatura é arte, então costuma ter muitos tipos de desenhos, né, desenhos feitos, e a gente precisa ter esse cuidado nessa curadoria desses livros, não só da parte escrita, mas da parte gráfica, da qualidade, para que traga para nossas crianças. Então, a gente está falando aqui de jogo simbólico, de linguagem dos movimentos, da linguagem da construção, da linguagem da argila, da comida. Tudo isso contribui para que essa linguagem gráfica, né, esse cérebro, funcione da melhor forma, que se amplie. Então, não existe uma linguagem se sobrepor à outra quando a gente está falando da educação infantil. É preciso estimular todas as linguagens. E, por último, não menos importante, é que os desenhos estereotipados eles reduzem a nossa profissão. Se fosse para ser professor de folhinhas, né, dessas folhinhas que a gente vê um monte na internet, a gente não precisava ter feito faculdade, pós-graduação, não precisava. Era só mandar imprimir, tirar xerox e botar lá. Qualquer pessoa com ensino fundamental médio poderia ser professor de educação infantil. Quando a gente se apropria que o nosso trabalho é para além disso aqui, é para além desse planejamento, é para um planejamento ampliado, é para um planejamento de aprendizagem, né? Não só um planejamento de atividade, mas das aprendizagens, das linguagens, a gente passa a se colocar no lugar que a gente realmente precisa estar, para que a gente reivindique os nossos direitos e não deixe mais quem está perto da gente, né? Tem muitos setores de camadas que a gente não tem como atingir, mas para quem está perto da gente, não permitir que esse discurso seja mais o senso comum de que a gente é professor de folhinha, né? Cadê a atividadezinha? Cadê o trabalhinho? Né? Esse reducionismo do inho também, que é importante a gente fazer essa desestereotipação, né, dos nossos pensamentos. Então, a nossa docência, ela perpassa por um processo complexo, né? Eu sempre falo para vocês isso, é intelectual, é complexo, é heterogêneo, é múltiplo, e que se entrecruzam concepções de docentes que sejam de educação à infância, de educação infantil, a crianças, espaços, tempos educacionais e a vida na coletividade. A nossa profissão ela é mais complexa. Então, a gente vai se apropriando ao longo dessas formações pedagógicas e estéticas, nos apropriando dessas informações importantes e vai criando dentro da gente camadas de saberes, camadas importantes, para que talvez, né, você nem precise argumentar sobre os desenhos estereotipados, mas que você tenha consciência desses desenhos e saiba aonde procurar os argumentos sólidos e teóricos sobre o assunto. Para fechar, eu vou deixar aqui, vou mostrar alguns livros para vocês que eu selecionei como referência teórica dessa aula. Tem esse que eu mostrei para vocês, Desenhando com Todos os Lados do Cérebro, da professora Maria Letícia Viana, né, que é o famosinho que eu amo tanto. Tem também outro, que eu mostro para vocês. Formas de Pensar o Desenho, da Edith Verdick.
Temos esse aqui que é fininho, né? Mas esse é mais específico, mas que fala muito da questão da arte como linguagem. Por que arte e educação? Não necessariamente fala da educação infantil, mas eu gosto dele e ele traz algumas referências dessa aula. Nós temos arte e criatividade em Reggio Emília, né? Aqui fala muito da abordagem de Reggio Emília, que tem essas contribuições nessa amplitude de pensamento que a gente tem. E as 100 linguagens das crianças, onde a gente entende um pouquinho mais sobre essa estética no pensamento de Loris Malaguzzi, que tem também esse, mas esse não é referência dessa aula, tá? Essas são as referências, vou deixar aqui no material adicional dessa aula. E qualquer pergunta, qualquer dúvida, deixa também nos comentários que eu vou vir aqui responder.